Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. Você está no canal www.eadelages.com.br e também você pode encontrar essa videoaula no www.academiateologica.com.br. E ali, lembrando que os slides estarão sempre ali na Academia Teológica. Então você pode ver o vídeo e baixar os slides na descrição do vídeo. E eu quero aqui mandar um abraço a todos os irmãos que estão sempre ali mandando. Na próxima aula, hoje é o início da lição do trimestre, nós vamos iniciar um novo trimestre e eu quero aqui dar uma leitura, fazer uma leitura das 13 lições que nós veremos nesse trimestre. Já vou fazer um comentário rápido aqui de todo o trimestre. Mas na próxima aula eu quero mandar um agradecimento para mais pessoas que estão mandando ali seus nomes, suas igrejas, suas cidades. Que Deus abençoe de coração. E eu quero agradecer de coração, nós estamos aí, irmãos, num projeto para que nós possamos conseguir colocar em prática os cursos lá no site da Academia Teológica. Nós precisamos montar um outro estúdio e precisamos da colaboração dos irmãos. Eu quero agradecer de coração. Alguns irmãos já estão adquirindo o livro, já estão comprando o livro. E eu quero dizer a alguns irmãos que nos mandaram mensagem ali que não estavam conseguindo abrir o livro no celular. Não tem mais, né? No início ali até tinha para colocar o e-mail para poder dar a abertura do livro, já foi tirado, agora você tem o acesso direto, já abre o livro direto. E também os irmãos que comprarem devem conferir para ver se o seu celular tem os programas compatíveis, né, para que possa abrir o livro ali no teu celular. Mas nós estamos à disposição, os irmãos adquirem um livro, adquirindo o livro você vai estar nos ajudando para colocar em prática os projetos de curso na Academia Teológica. Eu louvo a Deus pela ajuda dos irmãos e qualquer dúvida os irmãos entrem em contato conosco nos comentários do vídeo, da videoaula, que nós damos o retorno para os irmãos. É um trabalho sério, nós estamos trabalhando aqui com seriedade e daremos sempre a atenção necessária aos irmãos quando precisarem. E nós estamos aqui para iniciar um maravilhoso trimestre. E o trimestre tem como tema aqui o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, em 1º e 2º Samuel. Lembrando que quando você se dirige, eu ensino isso na escola teológica, futuramente que estaremos ensinando também no site da Academia Teológica, tem uma série de ensinamentos aqui que você vai gostar de ouvir. Mas quando a gente se dirige às obras literárias do Antigo Testamento, principalmente as obras que tem 1 e 2, você se dirige usando uma expressão no masculino, tá? Porque é livro. Então, 1º e 2º Samuel. Não é correto você usar uma expressão no feminino, 1ª e 2ª Samuel, porque você se dirige no feminino lá no Novo Testamento, aí se referindo às cartas ou às epístolas. Então você usa uma expressão no feminino, 1ª e 2ª, no Novo Testamento. Agora no Antigo, sempre no masculino, tá ok? 1º e 2º Samuel, Reis e Crônicas, ok? Nós vamos aprender aqui 1º e 2º Samuel. E nós temos aqui 13 lições. O comentarista Osiel Gomes, e eu louvo a Deus por ele ser um Gomes abençoado, eu também sou Gomes, estamos tudo em casa. Mas ele comenta aqui 13 lições. A primeira lição nós vamos aprender hoje, que é uma introdução, tá? Conhecendo os 2 livros de Samuel, na página 3 da lição. A lição 2, o nascimento de um líder profético em Israel. E lembrando que nós vamos ver aqui, irmãos, como Deus vocaciona, como Deus estabelece propósitos de liderança para o seu povo. Deus sempre vai liderar o seu povo por meio de homens que ele levanta. Homens, líderes que ele levanta. Quando eu falo de homens, né, eu abranjo todos os servos de Deus, tanto homem como mulher, em determinadas áreas de atuação, Deus sempre vai levantar um homem, uma mulher para usar. Lição 3, a chamada profética de Samuel, está na página 17 da lição. Lição 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Lição 5, a instituição da monarquia em Israel, exatamente no ano 1000 a.C., é instituída a monarquia em Israel. Lição 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Nós temos muitas lições aqui, irmãos. Esse trimestre, ele veio trazendo lições importantes para o dia a dia do cristão na obra de Deus, tá? São lições práticas,
do envolvimento diário com a obra de Deus, do envolvimento com a vontade de Deus, com os projetos do Senhor. Então tem muitas lições aqui exatamente para os dias de hoje. Eu quero que você fique conosco nesse início de mais um curso. Eu sempre digo isso. Estamos iniciando mais um curso bíblico gratuito, o governo divino em mãos humanas. E foi o próprio Deus que colocou esse governo na mão do homem, tá? Não foi o homem que usurpou o governo para fazer o que quer, não. Deus permitiu tudo isso, concedeu, tem até algumas profecias da Bíblia em relação à monarquia. E nós vamos ver que o próprio Deus depois estabeleceu uma dinastia cujo qual dela viria o Messias. Tá? Então nós vemos aqui, são lições maravilhosas. Lição 7, Davi é ungido rei. Lição 8, o exílio de Davi. Lição 9, o reinado de Davi. Lição 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Lição 11, as consequências do pecado de Davi. Lição 12, a rebelião de Absalão. Lição 13, a velhice de Davi. Nós vamos abordar aqui nesse trimestre lições importantes acerca de 3 grandes personagens: Samuel, Saul e Davi. Nós vamos abordar aqui que são os principais personagens do primeiro e do segundo livro de Samuel, ok? Então nós temos aqui o título, o slide 3, que nós vamos começar a estudar, já entrar nessa lição. O título diz assim: o significado do nome Samuel é pedido a Deus. Originalmente, no cânon hebraico, os 2 livros formavam um só volume. Lembrando que a Bíblia hebraica ela tem uma divisão diferente da cristã. Então, os 2 livros formavam um só volume. O livro de Samuel, quer dizer, um só volume, né? O livro de Samuel. Mas foram divididos em 2 pelos tradutores gregos da Septuaginta. Isso aproximadamente 200 anos antes de Cristo, quando o rei do Egito pediu para 72 sábios judeus. Para quem não conhece a tradução da Septuaginta, por isso eu quero que você nos ajude a investir na Academia Teológica, para que a gente esteja sempre passando informações novas para os irmãos. Tá? Os 72 sábios judeus foram convocados pelo rei do Egito a fazer uma tradução das obras literárias dos judeus para o grego, porque o rei queria colocar estas obras lá na Biblioteca de Alexandria, que tinha 20.000 volumes, e o rei tinha uma obsessão por volumes, por obras literárias. E lamentamos porque a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, né? Então consumiu com todos aqueles volumes. Até acredito que foi da vontade de Deus, Deus permitiu tudo isso, porque a grande maioria dos volumes que tinha na Biblioteca de Alexandria eram obras de espiritismo, ocultismo, dos videntes da época, principalmente do panteão egípcio. Então, os 72 sábios judeus traduziram o grego do hebraico, o Antigo Testamento, né? Do hebraico para o grego. E aí surgiu a versão dos 70, que na verdade eram 72 sábios judeus, a Septuaginta. E aí a Septuaginta chamou então de primeiro e segundo reis, tá? Os livros que chamamos de primeiro e segundo reis tinham o nome de terceiro e quarto reis. Ou seja, o livro dos judeus, que era o livro de Samuel, e que nós conhecemos por primeiro e segundo Samuel, então lá os gregos colocaram primeiro e segundo reis. E o que nós conhecemos aqui na Bíblia cristã de de primeiro e segundo reis, eram na verdade terceiro e quarto reis, porque tinham 4 livros, tá? Que o Samuel e os reis, então eram 4 livros. E nós vamos ver mais à frente aqui uma explicação melhor sobre isso. Entrando aqui na lição, o slide 4 nos diz assim: contexto histórico de 1º e 2º Samuel, só para você entender, é bom você situar. Subsídio teológico, ou a originalidade de Samuel. Subsídio teológico. Na Septuaginta, tá? Que pela primeira vez apareceu a divisão em 2 livros, quando eles foram chamados livro dos reinos. Depois nós vamos ver que quem que batizou livro dos reis, tá? Não foi nem os 72 sábios judeus, porque eles colocaram o livro dos reinos. Foi na mesma ocasião que os livros que chamamos de primeiro e segundo reis apareceram como livro dos reinos, terceiro e quarto. Visto que o conteúdo desses 2 últimos continha o relato iniciado em 1º e 2º Samuel. Agora, Jerônimo, no século IV, por sua vez, afixou o título de Livro dos Reis. Então foi Jerônimo que ele fez a tradução da Vulgata, né,
no latim, que é a linguagem do povo, vulgus, no latim Ibre Regum, né? Livro dos Reis, a esses novos 4 livros. Foi também ele quem modificou o título Reinos para Reis. E finalmente, com o tempo, a Vulgata Latina conferiu o nome Samuel aos 2 primeiros desses 4 livros. 4 livros que para nós, na versão cristã, deixa eu explicar aqui, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Na versão cristã é assim, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Para os judeus, era só um livro, principalmente Samuel, livro de Samuel. Aí os 72 sábios judeus, eles fizeram uma tradução e colocaram o livro dos reinos. 1, 2, 3 e 4. Tinha 4 livros, que era o livro dos reinos. Samuel estava incluído nesse livro dos reinos. E aí Jerônimo, ele afixou o livro dos reis. Tá? Foi também Jerônimo quem modificou o título reino para reis. E, finalmente, as versões mais novas da Vulgata Latina, é que a Vulgata conferiu o nome de Samuel aos 2 primeiros. Aí ficou 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então, 1º e 2º Samuel, na verdade, se popularizou já a partir do século V depois de Cristo. Antes não era conhecido dessa forma. Se alguém perguntar para você, quando que se tornou conhecido o nome para os cristãos? 1º e 2º Samuel. Aí você vai dizer, a partir do século V depois de Cristo, principalmente com Jerônimo e a versão da Vulgata Latina, que Jerônimo fez a tradução da Vulgata. Ele traduziu então do hebraico, não foi nem do grego, porque tinha a versão do Antigo Testamento, ele traduziu do hebraico para o latim. E depois ele pegou a versão já do grego, né? Principalmente o Novo Testamento, e traduziu também tudo para o latim. Fez o Antigo e Novo Testamento. Então, se popularizou 1º e 2º Samuel a partir do século V, ok? Só para você se situar aí em relação ao contexto histórico desse livro. Porque antes do século V, eles chamavam de Livro dos Reinos, que era Samuel e os Reis, ok? Vamos lá? Nós temos aqui, só para você se situar, o slide 5, só para você ver que Samuel ele nasce em Ramá, em 1105 a.C., e o tabernáculo estava em Siló. Então você vê ali as 2 setas no mapa, você vê Siló um pouco mais acima, tá? E aí você vê então, nesse mapa, Samuel nasceu em Ramá, todos os próximos a Jerusalém. Jerusalém está mais ao lado do Mar Morto. Um pouco mais acima você vai ver Siló e Ramá. Então, Samuel nasceu em Ramá e o tabernáculo estava em Siló. Essa região aqui, se você ir em Israel hoje ali, você vai ver que fica bem próximo a Jerusalém. Subindo, sentido ao Monte Hermon, lá em cima no norte. Lá em cima você pode ver no mapa, tem o Mar da Galileia, bem lá em cima, abaixo da Síria ali, né? E daí, bem no extremo norte, o Monte Hermon nasce, lá no pé do Monte Hermon nasce o Rio Jordão, desemboca no Mar da Galileia, desce até no Mar Morto. E aí você vê aqui à esquerda do mapa, à esquerda do Rio Jordão, Ramá e Siló. Foi aqui que nasceu o profeta Samuel. O slide 6, segundo tópico, nós vamos ver aqui os personagens principais do livro. Subsídio teológico. Então nós temos aqui 3 grandes personagens. Samuel, tá, do capítulo 1 ao 7, Saul, do capítulo 8 ao 15, e Davi, do capítulo 16 ao 31. Então você vai ver ali na primeira parte ali, a renovação sobre Samuel, você vai ver o nascimento e a infância de Samuel, começo do ministério de Samuel e o ministério de Samuel como juiz, até o capítulo 7, versículo 17. Depois você vai ver o reinado de Saul, estabelecimento de Israel por um rei, as guerras de Saul, Saul é rejeitado por Deus, até o capítulo 15, do versículo 1 ao 35. Depois você vai ver o declínio de Saul e a ascensão de Davi, a crescente proeminência de Davi, sua unção por Samuel, sua música diante de Saul, conflito de Davi com os filisteus e amalequitas e a morte de Saul, até o capítulo 31, do versículo 1 ao 13. Então, os principais personagens é Samuel, Saul e Davi. O slide 7, terceiro tópico, o propósito de 1º e 2º Samuel, subsídio teológico. O objetivo dos livros de Samuel é apresentar a história do desenvolvimento de Israel, desde um estado de anarquia até um estado de monarquia teocrática.
dá uma descrição religiosa do crescimento da nação, mostrando a futilidade da tentativa de unificação e crescimento nacional por esforço de liderança humanos, bem como o grande poder e prestígio de uma nação fundada em princípios teocráticos sob um rei indicado por Deus, principalmente no caso de Davi. Tá? Então aqui a gente mostra que o propósito é mostrar que, na verdade, quando eles assumiram o controle da região da Palestina, expulsando os povos que ali haviam, na liderança de Josué, quando ele sai do deserto, os irmãos conhecem a história, Josué morreu, as tribos tomaram posse de suas terras e se dividiram. Eles não tinham liderança, não tinham uma liderança política, não tinham uma liderança organizacional de sociedade, de civismo, cada um por si. E nessa vida de cada um por si, eles receberam influência dos povos. Teve tribos que não destruiu as nações que ali estavam, os povos que ali estavam, fizeram aliança com esses povos. Nós vamos ver aqui no decorrer do trimestre. E eles estavam se corrompendo com a sedução da idolatria dos povos que ali estavam. E aí, constantemente, por mais de 200 anos, no período dos juízes, você vai estudar. Esse foi o período mais negro da vida espiritual do povo de Deus. Foi o período dos juízes. Samuel foi o último juiz a ser levantado por Deus. Deus levantava os juízes, alguns dizem mais de 13 juízes, outros dizem 13 juízes. Deus levantava o juiz para ser um libertador de Israel, já uma figura pronunciando Cristo. Eles estavam ali vivendo suas vidas, aí se embaraçaram com os povos daquela região, os povos de Canaã, e aí então eles começavam a oprimir os filisteus, os amalequitas, os midianitas, começavam a oprimir a nação de Israel, saquear, roubar as tribos. E aí Deus levantava um juiz, foi levantando vários juízes, nós temos até na galeria dos heróis da fé, Baraque, Sansão, Débora, Gideão, e foi levantando até que Deus levantou Samuel, por uma indicação e um propósito celestial. Até nos slides mais à frente você vai ver que Samuel ele é fruto de oração e resultado da bênção de Deus. Então a glória tem que ser de Deus. E foi um divisor de águas, porque a partir dali Israel se libertou do jugo de vários povos que ali viviam, surgiu a monarquia, Saul teve um período de altos e baixos, mais baixo do que alto, nós sabemos disso, e daí Deus faz uma aliança com Davi, e Davi, ele unifica a nação. Eu costumo dizer para os alunos na teologia, Davi colocou cerca no terreno, ele colocou contorno, delimitou todos os contornos das tribos, conquistou terras, e ele então fez uma unificação e virou um reino muito forte. E eles prosperaram muito no reinado de Davi e depois, politicamente, no reinado de Salomão. Se tornaram uma potência. Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo e foi mesmo um reinado maravilhoso, principalmente na época de Davi. Mas foi Samuel que começou essa grande virada, essa grande mudança no estado espiritual e no estado político de Israel, no estado social. Foi com Samuel. E eu sempre costumo dizer, irmãos, vamos aqui espiritualizar e aplicar para os nossos dias, Deus sempre promove avivamentos no meio do seu povo, usando pessoas para mudar a situação espiritual do seu povo. E por que não dizer também social e material. Então não se preocupe, sempre que precisar da intervenção de Deus para um renovo, para uma mudança e para um avivamento, Deus sempre vai avivar. A palavra avivamento, no hebraico, ele tem uma expressão, o verbo ri, que significa reacender a chama que se apaga. No grego é anakairoi, reacender a chama que se apaga, sempre com uma ação de Deus. Então, sempre que precisar avivar, sempre Deus vai intervir e vai levantar alguém e vai promover uma grande revolução espiritual de avivamento, de bênção, de obediência e de manifestação da sua glória. Então aqui nós vamos estudar que Deus interviu e mudou o cenário. Mais de 200 anos de trevas, de pecados, de abominações. E Deus disse, chega! Levantou Samuel e começou uma revolução no meio do seu povo e fez uma aliança perpétua com a casa de Davi. Deus sempre vai intervir, vai avivar a sua obra. Vamos aqui então à segunda parte da lição,
Slide 8, autoria e data. Primeiro tópico, título e autor. Os próprios livros históricos da Bíblia nos fornecem algumas indicações sobre a autoria de 1º e 2º Samuel. Lê-se em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, a seguinte declaração: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então a própria Bíblia registra que Samuel escrevia. E também somos informados em 1 Crônicas 29, 29, acerca dos relatos tanto de Samuel como de Natã e Gade. Esses trechos bíblicos dão-nos a entender que, pelo menos em parte, Samuel é um dos autores do âmago da narrativa de 1 Samuel. E também que Natã e Gade, conforme está registrado em 1 Crônicas 29, 29, que viveram na geração seguinte à de Samuel, tiveram participação nessa obra. É claro que Samuel não pode ter sido o autor da obra inteira, conforme 1 e 2 Samuel, segundo o nosso cânon. Por quê? Porque ele morreu quando Saul ainda era rei. Assim, Samuel não pode ter acompanhado nem mesmo o começo do reinado de Davi, cujo governo se ocupa o livro de 2 Samuel, embora possa ter sido autor do âmago inicial de 1 Samuel. E aí subentende-se que Natã e Gade deram sequência à obra de 2 Samuel. Então, diretamente influenciados por Samuel, que escreveu o âmago de 1 Samuel. Então, atribui-se a Samuel e Natã e Gade. Vamos lá? Autor do livro, nós temos aqui ainda o slide 9, Natã e Gade e Natã, né? Supõe-se que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos do primeiro livro. O restante foi escrito pelos profetas Natã e Gade, biógrafos do rei Davi, conforme 1 Crônicas 29 e 29. Slide 10, segundo tópico, a data dos livros. Não se tem uma data definida, mas todos que querem especular acerca de data podem então dizer que foi a partir de 930 antes de Cristo em diante, ou seja, 930 em diante, antes de Cristo, esta obra começou a ser escrita por Samuel, depois finalizada por Natã e Gade. Terceiro tópico, slide 11. A situação espiritual. Olha só, irmãos. Aqui à direita você vê uma representação ali, um ritual, né? Uma criança sendo largada nas mãos de um Deus. E nós sabemos que os pais ofereciam seus filhos nessa época. Por isso que a época dos juízes é terrível. Você vai até ver um juiz levantado por Deus chamado Jefté, tá? Muito antes de Samuel, na época do juiz, isso 200 anos antes de Cristo, 1200 anos antes de Cristo. Você vai ver que Jefté, ele foi para uma batalha e ele disse para Deus: olha, se o Senhor me ajudar nessa batalha, o primeiro que sair ao meu encontro, saindo da minha casa, quando eu voltar, eu te ofereço em sacrifício. Olhe só o voto que esse homem fez. E foi usado por Deus na batalha e ganhou a batalha. Só que Deus não se agradou desse voto. E quem que Deus permitiu que saísse ao seu encontro quando ele voltou da batalha? A sua própria filha. E ele teve que oferecer a filha em sacrifício. Então, olha as abominações que aconteciam nesse período. Por isso que Deus precisava levantar Samuel, que foi um homem de exemplo do início ao fim da sua vida. Durante o período dos juízes, a nação de Israel vivia em instabilidade espiritual. Período de altos e baixos. Ora serviu ao Senhor, por causa do caráter justo de algum juiz, mas após a morte deste, voltavam a adorar os ídolos e a apostasia. Quando não havia um líder justo, cada qual fazia o que achava mais reto, conforme Juízes 17:6, 21 e 25. Então a situação espiritual do povo era terrível, era péssima. E aí então, nessa época, irmãos, na verdade, para quem não sabe, por isso eu quero que você nos ajude a montar a Academia Teológica, para a gente estar sempre ensinando coisas novas para vocês ali. Você ouve falar muito em politeísmo, você ouve falar muito em monoteísmo, mas você sabe o que é enoteísmo? Sabe o que é? Enoteísmo nada mais é que acreditar que Deus Jeová é o maior, porém acreditar também que existem deuses menores. E os hebreus, desde quando saíram do Egito
até o cativeiro na Babilônia, o seu retorno, que eles ficaram 70 anos na Babilônia, sendo humilhado pelos deuses que eles adoravam, só para eles realmente ver o quanto eles estavam errados. Eles eram enoteístas. Eles acreditavam no Deus de Abraão, que era o Todo-Poderoso, mas acreditavam em deuses menores. Confiavam em deuses menores. Ora serviam ao Deus Todo-Poderoso e ora acreditavam e faziam votos. Por isso que Elias, lá no Monte Carmelo, e eu quero que você acesse a Academia Teológica, que a gente vai colocar ali o vídeo do Monte Carmelo para você conhecer como é que está hoje, tá? E lá no Monte Carmelo, Elias falou, vocês vão cochear em dois pensamentos até quando? Ou é Senhor ou é Baal. Então assim a gente ouve esses textos e pensa assim, mas como pode hora acreditar no Senhor Jeová e hora acreditar em Baal? É que eles eram enoteístas. Os enoteístas são assim, existem até hoje. Pessoas que acreditam que Deus Jeová é o Todo-Poderoso, é o maior, mas existem deuses menores. E nessa época aqui, eles eram enoteístas. Só foram curados depois do cativeiro na Babilônia. E então, precisava Deus levantar alguém firme. E eles, sendo enoteístas, oferecia até os filhos aos ídolos. Misericórdia. Então vamos para frente, a situação espiritual é terrível. Terceira parte, slide 12º, a teologia nos livros de Samuel. Primeiro tópico. As profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7 e 12 e em 2 Samuel 17. Isso comprova o agir de Deus na época de Samuel. Então a teologia nesses livros, teologia fala do agir de Deus, Deus sendo presenciado, agindo. A teologia é o estudo de Deus, então nós temos que estudar o agir de Deus. Se você não entendeu direito esse tópico, a teologia nesses livros é o agir de Deus, o mando de Deus, a aparição de Deus, Deus conversando, Deus ordenando. Eu acho bonito que Deus fala para Samuel, Samuel, eu vou fazer algo no meio do povo aí que vai tinir os ouvidos das pessoas. E fez mesmo. Começou corrigindo a casa de Eli, corrigiu o próprio povo, ele mesmo mandou para uma batalha, permitiu que morressem 34 mil hebreus. E só lembrando, irmãos, que a gente chama de israelitas depois da monarquia, tá? Antes da monarquia, a gente usa a expressão hebreus. Então, depois da monarquia, daí Israel, israelitas. E judeu, só depois da divisão das tribos, que ficou Reino do Sul, Judá capital, e aí usa a expressão judeu depois da divisão das tribos. Então, antes da monarquia, que exatamente 1000 antes de Cristo surgiu a monarquia, antes disso, a gente usa a expressão os hebreus. Então aqui, Deus agiu entre os hebreus. Falou para Samuel, vou fazer algo que vai tinir os ouvidos. E aí então, corrigiu a casa de Eli, permitiu uma grande correção no meio dos hebreus, mais de 30 mil hebreus morreram em batalhas. Depois, corrigiu os filisteus com todas as 5 cidades dos filisteus. E lembrando que os filisteus hoje são os palestinos, a palavra Palestina, ela tem origem na palavra filisteu, para quem não sabe. Tá? Então, hoje, lá Gaza é uma das 5 cidades dos filisteus, que a Bíblia também registra Gaza, uma das 5 cidades. Então, hoje, os palestinos que estão lá na faixa de Gaza são os antigos filisteus, que sempre estiveram ali ao lado de Israel. Então, Deus corrigiu os filisteus, depois humilhou Dagon, mandando uma mensagem direta para o diabo, que a Bíblia diz que Dagon estava caído em frente à arca. É uma mensagem que eu prego sobre isso. A palavra caído ali no hebraico é nuphal. Ele não foi caído. A palavra caído ali no hebraico, nuphal, significa empurrado. Foi o próprio Deus que empurrou a estátua de Dagon na frente da arca para humilhar Dagon. Tem toda uma simbologia, né, nesse texto ali, o rosto de Dagon, depois a cabeça decepada e as mãos decepadas. É tudo mensagem que Deus estava transmitindo para o inimigo acerca do que Deus estava fazendo em favor de Samuel e seu povo. Tá? Isso aqui é tremendo, a linguagem espiritual desse texto. E aí Deus faz tudo isso, depois numa batalha, a Bíblia diz que Deus ecoa um estampido, provavelmente um trovão, e aterrou os filisteus naquela batalha. Então Deus agiu grandemente. A teologia mostra Deus agindo no livro de Samuel. Nós temos aqui o segundo e o terceiro tópico da terceira parte, em busca de um rei e os alicerces da dinastia davídica. Subsídio teológico.
É no livro de 2 Samuel que se encontra a vontade de Deus em estabelecer um concerto com a casa de Davi para sempre. Se alguém perguntar quando que Deus estabeleceu um concerto com a casa de Davi para sempre, você vai dizer 2 Samuel 7, versículo 16, 28 e 29. Confere lá. E também diz assim, isso apontava para o trono do Messias, que seria da linhagem de Davi. Por isso o Messias seria chamado filho de Davi, conforme lá em Jeremias 23 e 5. Deus iria levantar um renovo, justo, um rebento na casa de Davi. Visto que o povo queria um rei, Deus permitiu e proveu uma dinastia justa e obediente aos seus concertos. Aleluia! Depois Deus levantou Davi para confirmar isso. Então, em busca de um rei e os alicerces da dinastia, Deus permitiu a monarquia e estabeleceu um concerto com Davi. Quarta parte, Samuel, o divisor de águas. Primeiro e segundo tópico, um momento de crise espiritual e também o líder Samuel. Depois da morte de Josué, eu gostei muito dessa pesquisa que eu fiz aqui, porque aqui você entende toda a lição. Olha só esse último slide aqui. Depois da morte de Josué, o povo ficou sem uma liderança. Dessa forma, as tribos se tornaram independentes em suas decisões. Se não bastasse isso, a influência dos cultos pagãos de povos vizinhos era muito forte em sua sedução, porque eles queriam resultado rápido e os deuses daquela região eles ofereciam um resultado bem rápido. Por mais de 200 anos depois da morte de Josué, as tribos estavam envolvidas em idolatrias, injustiças e muitas abominações. Em meio a essa realidade é que Deus levanta, aleluia, e até hoje Deus faz isso, não se preocupe. Às vezes tem pessoas que dizem, mas a igreja tem muitos lugares que está virado. Não se preocupe, Deus está no controle, Deus sempre vai promover um avivamento. Deus levanta Samuel para ser o libertador, guia e intercessor. Samuel teve um ministério diferente de todos os outros juízes. Por quê? Porque Samuel foi o único a possuir 3 ofícios que foram juiz, sacerdote e profeta. Foi Samuel quem deu início, para quem não sabe, ao ministério profético entre os hebreus, conforme Atos 3 e 24. A existência de Samuel foi o resultado de oração e fruto da bênção de Deus em favor de seu povo. Aleluia! Foi Samuel quem deu início à escola de profetas. E precisava de ter profetas. Porque depois do reino dividido, principalmente na monarquia que se dividiu com Roboão, no reino do sul ficou o templo de Salomão. E no reino do norte não tinha templo. Daí Jeroboão edificou bezerros de ouro, altares aos bezerros de ouro, e o povo ficou lá em cima. E aí foi necessária a escola de profetas, porque os profetas, até que fica uma mensagem para os ditos profetas dos dias de hoje, que eu fico preocupado, tem muita gente que tem o dom de profecia e bate no peito e diz que é profeta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ter o dom de profecia não é a mesma coisa que ter o ministério de profeta. Tá? Só para você identificar, ministério de profeta está relacionado com lideranças expressivas no meio do povo de Deus. Tem muitos no nosso meio que não tem liderança, não tem uma influência, tem o dom de profecia, entrega mensagens aqui e ali, mas não pode bater no peito e dizer que é profeta. Não. Ministério de profeta, naquela época, o principal ofício do profeta era conhecer a lei. Tinha que estudar a lei de Moisés. Tinha mais de 20 mil profetas nas escolas de profetas em mais de 5 cidades. Tinha que estudar a lei. Hoje tem muito profeta por aí que nem na escola dominical quer ir. E bate no peito e diz que é profeta. É lamentável. Então foi Samuel, usado por Deus, que começou a escola de profetas e depois ela se aperfeiçoou bem mais com Elias e Eliseu. Aleluia! E nós chegamos aqui ao final da primeira lição, que trouxe aqui uma introdução do primeiro e do segundo livro do profeta Samuel. A situação espiritual daquele povo, a teologia do livro, o agir de Deus no meio daquele povo, o propósito em Deus levantar Samuel como um divisor de águas para promover um grande avivamento espiritual no meio do povo de Deus. Fica aqui a lição: Deus está no comando, Deus está no controle e sempre vai levantar homens cheios de unção e de autoridade
para realizar a obra de aperfeiçoamento do seu povo. Aleluia! E na conclusão, coloquei um slide bonito aqui que diz assim: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. 1 Samuel 3 e 4. Maravilha! Eu convido você, domingo, a estar na igreja para dar início a esse curso bíblico gratuito acerca do governo de Deus nas mãos humanas, que é o tema desse trimestre. Liderança do povo de Deus em 1 e 2 Samuel. Muitas lições para a obra de Deus nos dias de hoje. Então eu quero convidar você, da primeira até a 13ª, a iniciar esse curso conosco. Com certeza, sem medo de errar, você terá um crescimento espiritual e um crescimento ministerial. Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, acesse lá o site Academia Teológica e se inscreva no nosso site e também não deixe de adquirir o livro Para Dar Razão da Nossa Fé, a maior pesquisa doutrinária sobre a Santíssima Trindade, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.